Antes que esta mensagem comece a tocar as fibras mais profundas da sua alma, peço que você faça algo que não é simbólico, é espiritual. Escreva agora nos comentários: Senhor, aquece o meu coração. Essa frase é mais do que uma oração curta. É um convite, é uma rendição, é uma porta que você abre. E quando um coração se move em direção a Deus, Deus sempre responde. Escreva. E enquanto escreve, permita que o Espírito comece a mover algo aí dentro. Há portas que só se abrem com palavras. Há céus que só se rasgam com clamor. Há chamas que só reacendem quando um coração admite: estou frio demais para continuar assim. Respire fundo e venha comigo. Imagine uma madrugada silenciosa. O céu completamente escuro, carregado, imóvel, como se nada estivesse acontecendo. Você olha para cima e tenta ver qualquer sinal, uma estrela, um brilho, um movimento, mas não há nada. O céu está fechado. Você sente a distância, sente o peso, sente como se suas orações subissem apenas alguns metros e caíssem de volta no chão, como gotas que nunca chegam ao destino. Agora imagine que esse céu não é apenas literal, é espiritual. Imagine sentir que o céu está fechado, não porque Deus mudou, mas porque o coração esfriou. E esse é o primeiro choque desta mensagem. O céu não se fecha porque Deus se ausenta. O céu se fecha porque o coração endurece. E aqui começa essa jornada. Vivemos em uma geração que sabe falar de Deus, mas não sabe mais sentir Deus. Uma geração que conhece doutrina, mas perdeu sensibilidade. Uma geração que cita versículos, mas não carrega peso espiritual. Uma geração que está cercada de sons, mas distante da voz. Ravenhill dizia que a tragédia do nosso tempo não é a falta de cultos, mas a falta de lágrimas. Não é a falta de louvores, mas a falta de quebrantamento. Não é a falta de Bíblia, mas a falta de fogo. O céu está fechado para corações frios. Essa frase parece dura, mas é completamente bíblica. Em Jeremias 29, Deus diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não de metade, não de maneira dispersa, não com indiferença. O céu responde ao coração inteiro, não ao coração mornamente religioso. E aqui está o primeiro cliffhanger desta mensagem. Se o coração está morno, a oração não sobe. Se o coração está frio, o céu não se move. E isso não é porque Deus se tornou inacessível, é porque Deus não responde à indiferença. Deus responde à fome, Deus responde à busca, Deus responde à sede, Deus responde ao clamor, Deus responde à entrega. O maior inimigo do avivamento não é o pecado imoral, é o congelamento espiritual, é o coração anestesiado, é a alma apática, é a fé desligada. E talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que as orações se tornaram palavras sem peso, que o secreto se tornou silencioso demais, que a leitura bíblica não mexe mais, que a adoração não rompe nada, que o céu está fechado. Mas aqui vai uma revelação profunda. O céu não fecha sozinho, o coração fecha primeiro. Elias experimentou algo disso quando Israel se afastou de Deus. O céu se fechou literalmente. Não choveu por anos. Não porque Deus tinha prazer em secar a terra, mas porque a frieza espiritual tinha tomado conta do povo. O céu fechou porque o coração fechou. Mas Elias, um homem inflamado, rompeu o silêncio. Ele confrontou a frieza de uma nação inteira com fogo no olhar. Ele chamou o povo à decisão. Ele restaurou o altar. Porque só há uma maneira de o céu abrir novamente, quando o altar volta ao lugar certo. Sabe o que é o coração frio? É um altar quebrado, é uma chama coberta de cinzas, é um amor que se tornou mecânico, é uma fé que virou lembrança, é uma oração que virou rotina, é uma alma que desacostumou do sagrado. E o mais perigoso,
O coração frio não percebe que está frio. A frieza espiritual é silenciosa, gradual, quase indolor. A pessoa continua crente, continua na igreja, continua servindo, continua postando versículos. Mas o céu já não é mais aberto sobre ela. O céu não responde à performance. O céu responde ao ardor. Jesus disse em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa não é uma possibilidade, é uma profecia. E ela está acontecendo diante dos nossos olhos. A frieza espiritual virou normalidade. A apatia virou rotina. A mornidão virou moda. E as pessoas nem percebem que estão espiritualmente geladas. E aqui você precisa ouvir algo com profundidade e sinceridade. Deus nunca prometeu abrir céus sobre quem vive de forma indiferente. Deus abre céus sobre corações inflamados. O céu fechado não é o fim, é um alerta. O céu fechado não é juízo, é convite. O céu fechado não é rejeição, é misericórdia. É Deus dizendo, eu quero te aquecer, eu quero te tocar, eu quero te despertar. Mas você precisa admitir que está frio. Você já percebeu que pessoas frias não choram mais? Não sentem mais? Não quebrantam mais? Não tem mais urgência? A frieza mata o arrependimento, mata a sensibilidade, mata a voz interior, mata o zelo, mata a sede. E quando a sede morre, o céu fecha. Mas escute, não feche o vídeo aqui, porque agora vem o ponto mais importante dessa primeira parte. O céu pode estar fechado para corações frios, mas nunca estará fechado para quem decide voltar ao fogo. E talvez esse seja o motivo de você estar ouvindo este sermão hoje. Talvez Deus esteja te chamando de volta à chama, de volta ao primeiro amor, de volta à sensibilidade, de volta à oração profunda, de volta às lágrimas, de volta ao altar, de volta à voz do Espírito, de volta ao céu aberto, porque Deus ainda abre o céu sobre quem abre o coração. O céu ainda responde aos que queimam. O céu ainda se move quando a alma se derrete. O céu ainda fala quando o espírito se desperta. E o céu ainda derrama fogo sobre quem diz, Senhor, aquece o meu coração. E agora que chegamos até aqui, você começa a perceber algo. O céu fechado não é o problema. O coração frio é. E o coração frio pode mudar hoje. Mas isso é só o começo. Porque agora vamos entrar em algo ainda mais profundo, mais confrontador, mais espiritual. O que realmente acontece quando o céu se fecha. E como Deus reabre o céu sobre alguém que decide voltar à chama. Porque quando o coração começa a esfriar, não é apenas a sensibilidade que se vai, é a capacidade de discernir a própria condição. A frieza espiritual cria uma camada quase invisível, como um gelo que se forma lentamente ao redor da alma. No começo, ainda é possível sentir algo. Ainda existe memória, ainda existe lembrança, ainda existe um eco distante de como era estar perto de Deus. Mas, à medida que essa camada aumenta, a pessoa começa a se acostumar com o silêncio do céu. E você sabe qual é o perigo? Não é o silêncio, é acostumar-se com ele. Um coração frio não percebe quando Deus se afasta. Porque, na verdade, foi o coração que começou a se afastar primeiro. E quando o coração se afasta, o céu parece distante. Quando o coração perde o zelo, o céu parece fechado. Quando o coração perde o fogo, tudo parece pesado, como se Deus estivesse longe, como se a presença tivesse desaparecido, como se as portas tivessem se trancado. Mas é aqui que surge uma das verdades mais difíceis e ao mesmo tempo mais libertadoras desta mensagem. O céu responde ao calor. O salmista disse, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado
Isso significa que Deus não responde a títulos, a funções, a frequência religiosa, a reputações. Ele responde ao quebrantamento, e quebrantamento só floresce em corações aquecidos pela presença. Corações frios endurecem, corações quentes derretem, corações frios questionam, corações quentes adoram, corações frios travam, corações quentes se rendem. E se há algo que define um céu aberto, é exatamente isso, rendição. Mas hoje vivemos dias em que muitos querem a presença sem renúncia. Querem a voz sem o altar. Querem o fogo sem a entrega. Querem ouvir Deus sem deixar Deus ouvi-los na sinceridade do arrependimento. Querem promessas, mas não querem quebrantamento. Querem bênção, mas não querem confronto. Querem paz, mas não querem transformação. Querem o céu aberto, mas insistem em carregar um coração fechado. E é aqui que o Espírito coloca o dedo na ferida. Porque o problema não é Deus, o problema é a condição interna. Deus nunca deixou de falar, nunca deixou de se mover, nunca deixou de chamar, nunca deixou de tocar, nunca deixou de acender, nunca deixou de despertar. Mas quando o coração fica frio, o homem perde a capacidade de responder ao céu. O céu não responde à frieza. O céu não responde à indiferença. O céu não responde à amornidão. O céu é atraído por fogo. E talvez você esteja sentindo exatamente isso na pele. Talvez faça muito tempo que você não sente o Espírito te quebrar. Muito tempo que não chora na presença. Muito tempo que não sente aquela ardência dentro da alma, como se o coração estivesse sendo puxado para o alto. Muito tempo que o secreto se tornou uma disciplina dura em vez de um encontro vivo. Muito tempo que a Bíblia se tornou leitura mental e não encontro espiritual. Muito tempo que orar virou hábito e não fome. Isso não significa que Deus te deixou. Significa que o coração esfriou. Mas agora escute, porque este é um dos pontos mais sérios desta mensagem, tão sério que poderia ser um sermão inteiro sozinho. Um coração frio não impede apenas que você toque o céu, impede que o céu toque você. E é por isso que tantas pessoas vivem com a sensação de estar espiritualmente travadas. O problema não é falta de fé, é falta de fogo. O problema não é falta de Bíblia, é falta de ardor. O problema não é falta de oração, é falta de profundidade. O problema não é falta de igreja, é falta de secreto. E sem secreto, o coração perde temperatura. Sem secreto, o altar se suaviza. Sem secreto, a sensibilidade desaparece. E aqui entra a parte mais dura, a mais confrontadora, mas também a mais verdadeira sobre frieza espiritual. Corações frios não perturbam o inferno. Corações frios não incomodam o pecado. Corações frios não movem o céu. A frieza faz o homem tolerar o que antes feriria sua consciência. A frieza faz o homem se acostumar com aquilo que entristece o espírito. A frieza faz o homem ignorar a voz que antes o fazia tremer. A frieza faz o céu parecer fechado, quando na verdade é o coração que se tornou inacessível. Mas agora vem o que eu quero que você entenda com todo o peso que isso carrega. Deus nunca prometeu transformar o coração frio antes que o homem desejasse ser aquecido. Ele não força o fogo sobre quem está confortável na frieza. Ele não impõe chama sobre quem se esconde nas cinzas. Ele não derrama presença sobre quem permanece indiferente. Em toda a Escritura, Deus se manifesta só a quem o busca com intensidade. Moisés subiu ao monte, e o fogo veio. Isaías entrou no templo, e a glória veio. Ana chorou desesperadamente, e o céu se abriu. Elias se prostou no Carmelo, e o fogo caiu. Os discípulos perseveraram em oração, e o Espírito desceu como fogo. Sabe o que todos eles tinham em comum? Corações aquecidos pela busca. Mas agora, deixa eu te levar ainda mais fundo. Imagine por um instante Jesus diante da igreja de Laodiceia. Ele não estava falando com pagãos,
Não estava falando com ateus, não estava falando com ímpios, ele estava falando com crentes, com líderes, com igrejas estruturadas, com pessoas que tinham tudo, exceto aquilo que mais importava, fervor espiritual. E ele diz: estou a ponto de vomitar-te. Por quê? Porque a mornidão é ofensiva para Deus. Porque a mornidão é desonra ao sacrifício de Cristo. Porque a mornidão diz a Deus: sou crente, mas não tão crente assim. Porque a mornidão tenta viver entre dois mundos, quente demais para ser ímpio, frio demais para ser santo. E então Jesus diz: eis que estou à porta e bato. A porta não está no céu. A porta está no coração e só abre por dentro. A frieza coloca trancas, a frieza coloca correntes, a frieza coloca distância. Mas mesmo assim, Jesus bate. Ele bate porque quer entrar. Ele bate porque quer aquecer. Ele bate porque quer trazer vida. Ele bate porque quer reacender. Ele bate porque quer abrir o céu outra vez. E talvez este momento, agora mesmo, seja Ele batendo no seu coração, porque Ele sabe que você precisa desse aquecimento espiritual. Ele sabe que você está frio. Ele sabe que a chama que já ardeu forte hoje está ameaçada. Ele sabe que você sente falta da presença, mas não sabe como voltar. Ele sabe que você ora, mas não rompe. Ele sabe que você lê, mas não absorve. Ele sabe que você tenta, mas não consegue sentir. E Ele está dizendo: se você abrir, eu entro. Se você admitir, eu aqueço. Se você se render, eu reacendo. Porque o céu nunca esteve fechado para Ele. O céu só parece fechado para quem se afasta da chama. Mas isso é só o começo. Porque quando Deus começa a expor a frieza, Ele não expõe para envergonhar. Ele expõe para curar. Ele revela para transformar. Ele mostra a realidade para preparar o milagre. E talvez, enquanto você ouve estas palavras, algo dentro de você já começou a se mover, como um tremor leve, como um calor tímido, como uma lembrança distante de que seu coração um dia queimou. E pode queimar de novo, mas antes que o céu abra, antes que o fogo desça, antes que a glória volte, Deus precisa tratar a raiz, a frieza. E a frieza espiritual não nasce de um dia para o outro. Ela é produto de negligência gradual, de distrações acumuladas, de feridas não tratadas, de pecados tolerados, de afeições trocadas. O coração não esfria porque quer. Ele esfria porque para de lutar para permanecer quente. E é aqui que a Bíblia se torna um espelho doloroso. Davi escreveu no Salmo 51, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não estava pedindo força, nem vitória, nem bênçãos. Estava pedindo temperatura. Ele estava dizendo: Senhor, meu coração esfriou em áreas que eu não percebi, porque até gigantes espirituais passam por noites geladas. Até profetas experimentam invernos na alma. Até homens usados por Deus enfrentam desertos internos. Mas existe uma diferença entre os que caem e os que se levantam. Os que se levantam admitem que estão frios. E Deus nunca rejeita quem admite, nunca ignora quem reconhece, nunca abandona quem retorna. O céu está fechado para corações frios, mas o céu se rasga completamente para corações quebrantados. E é aqui que quero que você imagine algo comigo. Imagine um coração congelado, duro, imóvel. Agora imagine a mão do Espírito Santo tocando esse coração. Não com violência, não com acusação, não com desprezo, mas com fogo. Primeiro um calor suave, depois uma chama, depois uma brasa que se torna viva, depois um incêndio santo. E aos poucos todo o gelo começa a se desfazer, cada parte endurecida começa a derreter, cada área insensível começa a pulsar de novo. Cada fragmento congelado começa a sentir vida correndo outra vez.
Isso é o que Deus faz. Isso é o que Ele está começando a fazer em você. Isso é o que Ele quer completar nesta parte final. Porque aqui está o clímax desta mensagem. O céu pode estar fechado, mas Deus nunca está distante. É o coração que se afasta, e é o coração que pode voltar. O coração frio não é um destino, é um alerta. Quando Deus revela frieza, é porque Ele quer reacender fogo. Quando Deus revela distância, é porque Ele quer proximidade. Quando Deus revela silêncio, é porque Ele quer intimidade. E agora chegamos ao momento mais sério deste sermão, a verdade que define tudo isso. Deus não negocia com corações frios. Deus os aquece, Deus os chama, Deus os confronta, Deus os derruba, Deus os levanta, Deus os incendeia, mas Ele nunca os deixa como estão. Porque uma vez exposta, a frieza exige decisão. Ou você volta ao fogo, ou você se acostuma com o céu fechado. E meu irmão, minha irmã, acostumar-se com o céu fechado é morte lenta, é viver sem voz, sem direção, sem sensibilidade, sem lágrimas, sem temor, sem quebrantamento, sem fogo. E talvez Deus esteja agora, neste exato minuto, te chamando de volta. Não para uma emoção momentânea, não para uma espiritualidade de domingo, não para uma chama que dura uma semana, mas para uma vida inteira de ardor santo. Talvez você esteja entendendo algo que não tinha visto antes. O maior milagre não é Deus abrir o céu. O maior milagre é Deus derreter um coração frio. Porque quando o coração derrete, o céu abre sozinho. Quando o coração volta, o céu desce. Quando o coração se humilha, o fogo responde. Quando o coração se rende, Deus invade. E agora, para finalizar, quero te conduzir a um momento que precisa ser vivido, não apenas ouvido. Imagine Deus chamando você pelo nome. Imagine Ele dizendo: filho, filha, eu quero abrir o céu sobre você, mas preciso primeiro abrir o seu coração. E neste instante, você percebe que tudo o que o Espírito queria desde o começo desta mensagem não era te acusar pela frieza, era te chamar para perto, era te trazer de volta, era te reacender, era te restaurar, era te incendiar. E é por isso que agora, neste último trecho, eu te peço mais uma coisa, não como exigência, mas como entrega espiritual. Escreva nos comentários: Senhor, eu abro meu coração, derrete o que está frio. Porque essa frase é uma chave, um ato, uma rendição, uma porta que você decide abrir. E quando o coração abre, o céu abre. Quando o coração queima, Deus desce. Quando o coração volta, o fogo volta. E esta é a mensagem final que precisa selar sua alma hoje. O céu nunca permanecerá fechado para quem decide permanecer em chamas. Que Deus aqueça o que esfriou, reacenda o que apagou, desperte o que dormiu, reviva o que morreu e transforme você em alguém que carrega fogo, não frieza, nos dias em que vivemos. Que esta geração não seja lembrada pelos corações frios, mas pelos corações queimando. Não pelas almas adormecidas, mas pelas almas vivas. Não pela indiferença, mas pela chama. E que Deus, o Deus do fogo, encontre em você um altar onde Ele possa derramar sua glória novamente, hoje, agora e para sempre. Amém.